Deus, quando vai para algum lugar, ele não vai sem o trono, porque o próprio trono de Deus é uma nave que o leva, né? Com 4 querubins. Então, esses seres criados, obviamente, espirituais, com corpos espirituais, eles estão criados para uma dimensão diferente da nossa, né, se posso assim dizer. Seres dimensionais, ok? Com uma estrutura totalmente diferente. Então, muitas vezes, quando você vê os relatos bíblicos, os profetas diziam, olha, um anjo de Deus me apareceu. Só que quando você começa a ler o que apareceu, você começa a olhar que aquilo, e eu, claro, olhando fora da caixa. Vou dar um exemplo, Ezequiel. Ezequiel está junto a um rio da Babilônia chamado Rio Quebar, e ele começa a contar o que ele viu. Então, antes dos seres chegar perto dele, o que ele está vendo é que uma nuvem incandescente de fogo e de barulho, um barulho ensurdecedor com muitas águas que está se aproximando, que está vindo para perto. E ele começa a enxergar o objeto. E ele começa a falar sobre esse objeto. E aí, quando você começa a ler o que ele está falando, você literalmente vê que ele está falando de um transporte, de uma nave, não é? Que vem do alto, que vem com as nuvens e que vai parar ali, e dela vão descer seres que vai falar com ele, ok? Então veja, eu preciso entender que o profeta não tem parâmetros para falar, ele não colocaria assim, ó, é uma nave, ok? Porque não tem parâmetros, porque essa ideia é muito recente, né? Toda essa corrida espacial, isso é tudo muito recente para nós, né? Então, ele não tem esse parâmetro. Mas você vê literalmente, se a gente fizer uma pintura, um desenho, você vai ver lá, eu vejo uma roda dentro de outra roda. E a gente precisa olhar o seguinte, tem textos na Bíblia que você precisa lê-lo de forma literária. E tem texto que você tem que entender que a forma que foi colocada, ela não é literária. Então, por exemplo, toda vez que aparece como que, é um comparativo. Então, eu não posso ler literalmente. Você diz assim, essa roda tinha uma roda que girava num sentido, uma outra roda dentro da roda que girava no sentido contrário, e você tinha entre essas rodas muitos olhos ao redor. Mas ele diz assim, como que olhos? Como que olhos não são olhos. Eu sei que há imagens rolando na internet de uma roda cheia de olho para lá e uma outra roda cheia de olho para cá. Se alguém pesquisar aí, o anjo de Ezequiel, vai aparecer essa imagem. Mas essa imagem não era do anjo, era do transporte que estava trazendo esse ser para ali. E você pintar exatamente como o profeta está descrevendo, você tem a imagem de um disco voador. Porque ele vai falar dos seus pés que vão tocar o chão, ele vai falar de uma abobada sobre ele, que era como cristal, num período onde não se conhecia o vidro, que era como um cristal. Ele vai falar sobre a maneira que se navegava com esse objeto, que ele diz assim, olha, querendo eles se elevarem da terra, este objeto elevava, e querendo eles baixar, esse objeto baixava. E o profeta usou esse termo, porque o espírito dos seres estava nas rodas. Veja, você vê que o ser angelical que está sendo apresentado, este ser é uma coisa, e as rodas são outra coisa, era o transporte deles. E o espírito, o profeta não tem essa noção, né, de que eles tinham o controle daquilo, que eles navegavam com aquilo. Então ele diz isso. Então a gente precisa olhar. Mas está lá e está registrado. E para quem gosta do assunto de ufologia e vai ler, vai perceber muito claro essa forma. Como nesse ser especificamente com 4 rostos, que ele vai dizer, o rosto era como de homem, mas ele não diz que era homem. Ok? Porque o homem ele tinha como comparar. E por que ele diz como de homem? Porque não era exatamente como um homem. Era um ser humanoide, tinha cabeça, tinha tronco, tinha braços, pernas, mas não era exatamente um homem, senão ele teria dito, eu vi um homem. Ele diz que o barulho destas asas era um barulho de cavalos emparelhados para a guerra, né? Como um acampamento de soldados. Em outro momento ele diz assim, este barulho como o barulho de muitas águas. Então veja, o estrondo, né, que vinham com fogo, fogo pode ser a propulsão. Então, quando você olha, deixando de lado um pouquinho o contexto religioso, paulatinamente lendo apenas o texto, você enxerga um outro cenário, né? A propósito da mensagem que ele recebeu, e tudo isso era
um governo que Deus estava estabelecendo, e a própria Bíblia vai falar, se você me permitir, Claro. o Salmo 68 tem um texto interessante, porque alguém pode dizer, não acredito que Deus precisa de uma nave para... O trono de Deus, ele é transportado, Deus quando vai para algum lugar, ele não vai sem o trono, porque o próprio trono de Deus é uma nave que o leva, né? Com 4 querubins. Então, mas esse texto diz que Deus tem muitos carros, e as pessoas falam, não creio que Deus tenha naves e tudo mais. Mas olha que interessante, Salmo 68, eu estou estudioso desse assunto, viu? Uhum. O Salmo 68, ele diz assim, olha só que interessante, capítulo 68, verso 17, os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. Veja, são 20 milhares multiplicado por milhar, multiplicado por milhar. Imagina o tamanho, contagem disso, a quantidade, dimensão que é. Em outro texto diz assim, Deus querendo passear ou ir até a terra, montou no querubim e voou. Uhum. Voou sobre as asas do vento ou voar nas asas do vento é aerodinâmica.